e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8, versículo 32. Você já percebeu como algumas pessoas, principalmente aquelas que antes zombavam da sua dor, agora se sentem desconfortáveis só de estarem perto de você? Não é sua roupa, não é seu tom de voz, é algo mais profundo. Sua espiritualidade, sua intuição fortalecida, sua fé inabalável. O que antes parecia fraqueza se transformou em resiliência emocional, e isso gera inquietação em quem não entende sua jornada espiritual. Meu nome é Hélio Venturani, um dos mentores da comunidade O Despertar dos Escolhidos, e quero te mostrar por que sua presença carrega tanto peso hoje. Sua superação de desafios não é apenas uma vitória pessoal, é uma revelação que expõe as sombras alheias. É como se sua transformação fosse um espelho que obriga os outros a encararem verdades que sempre tentaram evitar. Aqui, você vai entender o que realmente mudou em você e por que isso assusta tanto aqueles que nunca acreditaram na sua força. Este é um espaço de inspiração, autoconhecimento e propósito maior. Então já se inscreva no canal, deixa o like e fortaleça essa comunidade que cresce a cada dia com coragem, luz e proteção divina. Há uma energia que não pode ser explicada com palavras simples. Quando você entra em um ambiente, os olhares mudam, as conversas se interrompem e alguns corações se aceleram. Isso acontece porque sua espiritualidade se tornou viva e visível. O que antes era apenas promessa, agora é presença. Essa mudança desinstala as pessoas porque elas sentem que algo nelas foi exposto só pelo fato de você existir em paz. Esse desconforto não é fruto da sua arrogância, mas da sua jornada espiritual. Sua fé e sua resiliência emocional o tornaram alguém que já não se dobra ao peso da opinião alheia. Aqueles que antes zombavam agora sentem um certo temor, não pelo que você diz, mas pelo que você transmite. Sua energia não é mais manipulável, ela é clara, firme e autêntica. A sensação que os outros têm diante de você é a de estarem diante de um espelho. Eles não enxergam apenas sua transformação, mas o vazio de suas próprias escolhas. E isso é desconfortável, pois revela o que cada um vem tentando esconder. Sua luz destaca a escuridão dos outros. Seu equilíbrio faz o caos alheio parecer gritante. Você não precisou gritar, levantar bandeiras ou buscar aplausos. Seu silêncio já basta para desestabilizar. É uma força que vem da proteção divina, não da força humana. Isso mostra que você alcançou um nível de autoconhecimento que transcende qualquer aparência. Sua energia se tornou inacessível para quem ainda vive de máscaras. O desconforto que você provoca é, na verdade, o sinal da sua vitória. É a confirmação de que sua transformação foi real e profunda. Quem antes ria agora evita estar perto. Não porque você mudou de forma superficial, mas porque sua alma foi fortalecida em um propósito maior. Esse desconforto é só o começo do que ainda está por vir. Você já notou que não precisa mais responder a provocações? Seu silêncio carrega mais peso do que qualquer explicação poderia carregar. Isso porque sua introspecção se transformou em sabedoria. Aquele que sabe ouvir mais do que falar se torna alguém imprevisível e até temido. Sua calma é como uma espada invisível que separa a verdade da mentira. Antes, seu silêncio era confundido com fraqueza. Hoje, ele é interpretado como poder. As pessoas se inquietam diante dele porque percebem que você já não está no mesmo jogo. Você não reage mais às provocações, não se prende a justificativas. Isso demonstra crescimento espiritual. Agora sua voz vem carregada de intencionalidade, e por isso ela vale muito mais. O silêncio tornou-se sua arma espiritual mais poderosa. Ele expõe, sem esforço, quem está agindo com falsidade. Ele revela, sem palavras, quem carrega segundas intenções. Seu silêncio hoje fala de superação de desafios, de lágrimas que se transformaram em fé, de dores que viraram sabedoria. E ninguém pode negar essa presença. As pessoas que antes se alimentavam de suas explicações agora ficam perdidas. Elas não sabem mais como acessar você. Percebem que a versão antiga, que se explicava demais, já não existe. E esse vazio
gera medo, porque o silêncio não é vazio, ele é cheio de força espiritual. Ele é fruto de uma batalha espiritual vencida. Seu silêncio é a marca de que você saiu do campo da necessidade de provar algo. Você não está calado porque não tem argumentos, mas porque já entendeu que não precisa se defender de quem nunca quis compreender. Esse é o poder de um escolhido. O silêncio se torna mais barulhento que qualquer acusação. Durante anos, tentaram colocar sobre você rótulos que não pertenciam à sua essência. Diziam que você era fraco, instável, sempre à beira da queda. Criaram uma versão sua conveniente para eles, não verdadeira. E você aceitou parte disso porque ainda não conhecia a profundidade do seu propósito maior. Mas essa fase acabou. Agora sua vida é marcada por transformação. Você deixou para trás o que não fazia sentido. Os rótulos caíram porque sua intuição fortalecida mostrou quem você realmente é. E isso assusta, porque eles perderam o controle sobre a narrativa. Você não é mais o personagem secundário da história deles, mas o protagonista da sua própria jornada. Quem te observava acreditava que você sempre se manteria pequeno, que não ousaria romper com a identidade que lhe deram. Mas ao entrar no caminho do autoconhecimento, você percebeu que essa limitação nunca foi sua, e sim deles. Agora você é livre. Essa liberdade espiritual incomoda porque ela denuncia as prisões que os outros ainda carregam. Essa mudança não é apenas sobre você. Ela é uma ameaça às mentiras que outros contaram sobre quem você era. Sua nova postura coloca em xeque não só as opiniões, mas também os julgamentos. E esse confronto faz as pessoas se perguntarem onde erraram. Sua resiliência emocional se tornou um lembrete constante da fragilidade dos papéis que lhe deram. Você não é mais a pessoa que se deixava moldar pelos outros. Agora você é a própria evidência de que a cura é real, de que o crescimento espiritual transforma vidas e de que o poder de Deus é maior do que qualquer narrativa imposta. Sua identidade é sagrada e ninguém pode apagá-la. Eles apostaram que você não suportaria a pressão, que os desafios seriam grandes demais para a sua força. Alguns até se alegraram com as suas quedas, achando que seriam definitivas. Mas a verdade é que cada lágrima se tornou adubo para o seu crescimento espiritual. Hoje, você é a prova viva de que a superação de desafios é possível. Você não apenas sobreviveu. Valka, o que parecia ser o fim, foi na verdade um recomeço. E o mais impressionante é que essa evolução não foi alimentada pelo aplauso, mas pelo silêncio, pela oração, pelo contato íntimo com Deus. Sua espiritualidade foi forjada em dor, mas hoje é a chave da sua vitória. As pessoas ficam desconfortáveis porque sua vida é um testemunho que contradiz o que elas acreditavam. Você não apenas voltou a sorrir, mas agora esse sorriso é prova de que a proteção divina esteve com você o tempo todo. E esse sorriso se torna um lembrete para elas de que erraram ao te subestimar. O peso da subestimação se tornou combustível. Cada palavra de descrença, cada olhar de julgamento, tudo foi transformado em força. Isso só foi possível porque você se voltou ao propósito maior. O que era para ser destruição se tornou construção. O que era para ser fraqueza se tornou fortaleza. Agora, sua presença incomoda porque é impossível negar. Você é o recibo vivo de que o impossível pode ser vencido. Sua jornada espiritual é a maior resposta a quem tentou te reduzir. Eles queriam te ver no chão, mas você está de pé, firme, iluminado. E isso é apenas o começo. Se em algum momento até aqui você sentiu que essa mensagem falou diretamente com a sua vida, considere apoiar este trabalho. O YouTube agora tem uma opção chamada Valeu. Logo abaixo do vídeo, ao lado do botão de compartilhar. Basta clicar lá e escolher uma contribuição simbólica para ajudar este canal a continuar trazendo conteúdos de inspiração, fé e crescimento espiritual que fortalecem nossa comunidade. Esse gesto simples faz uma enorme diferença para que possamos seguir alcançando mais pessoas que precisam dessa palavra. E enquanto você reflete sobre isso, já sei, prepare, porque na próxima parte
vamos mergulhar em algo ainda mais profundo: o poder do seu silêncio como arma espiritual. Quando alguém decide trilhar o caminho da espiritualidade verdadeira, inevitavelmente sua presença começa a expor o que estava escondido ao redor. Sua luz não apenas ilumina sua vida, mas revela o que estava obscurecido nos outros. É por isso que muitas vezes as pessoas não suportam estar perto de você. Sua paz mostra a agitação delas. Sua liberdade revela a prisão delas. O brilho que você carrega não veio de atalhos, mas de batalhas espirituais vencidas em silêncio. Cada vitória interior se transformou em luz visível. E essa luz incomoda porque funciona como um espelho. Enquanto você avança em crescimento espiritual, os outros se veem parados no mesmo lugar, sem coragem de mudar. Sua alegria se tornou um lembrete para quem vive na amargura. Sua calma se tornou uma denúncia silenciosa para quem ainda está perdido em confusão. Sua transformação escancara a estagnação de quem não fez o mesmo esforço. E isso cria desconforto, porque ninguém gosta de ser lembrado do que poderia ter feito, mas não fez. Não é que você queira expor ninguém. Sua vida fala por si só. Quem te observa percebe que você não se contentou em sobreviver. Você decidiu viver com propósito. E essa decisão deixou claro que todos também tinham essa escolha, mas preferiram o caminho mais fácil. É por isso que sua luz é tão provocativa. Você não precisa apontar falhas, não precisa confrontar diretamente. Basta ser você. A intensidade da sua jornada espiritual já desarma máscaras e deixa em evidência quem ainda vive de aparências. E quanto mais você cresce, mais essas trevas são denunciadas, não pelo que você diz, mas pelo que você é. No passado, tratavam você como alguém sempre disponível. Você era lembrado quando era conveniente, buscado quando havia necessidade, mas raramente valorizado pelo que realmente carregava. Sua presença era vista como uma opção descartável, e por muito tempo você aceitou esse lugar. Com o tempo, percebeu que havia algo maior em sua vida. Seu autoconhecimento mostrou que sua alma não foi criada para viver em sobras emocionais. Você nasceu para ocupar um espaço de honra e não para ser um plano alternativo. Hoje, sua postura demonstra isso com clareza. Agora, você se tornou referência. Não porque forçou os outros a enxergarem, mas porque sua resiliência emocional e sua fé elevaram seu valor. O que antes era ignorado, agora é desejado. O que antes era tratado com descaso, agora é respeitado. Isso porque sua vibração mudou e sua energia não permite mais migalhas. Esse novo padrão assusta aqueles que se beneficiavam da sua disponibilidade. Eles não conseguem mais acessar sua vida com desculpas ou manipulações. Seu não firme e seu sim consciente se tornaram barreiras que só quem está alinhado espiritualmente consegue atravessar. Isso é fruto da proteção divina sobre você. Hoje, você não se mede mais pelos outros. Você é a medida. Sua presença é parâmetro. Sua vida se tornou padrão porque você entendeu o seu propósito maior. E isso coloca você em um lugar onde já não há espaço para ser apenas uma opção. Você se tornou indispensável para os planos de Deus. Antigamente, era fácil arrancar um sim de você. Bastava insistir, manipular ou usar a culpa. Você dizia sim mesmo quando estava cansado, ferido ou sem condições. E esse excesso de disponibilidade custava sua paz. Você se entregava demais e recebia de volta quase nada. Agora seu sim se tornou precioso. Ele não é mais automático, mas fruto de intuição fortalecida e discernimento espiritual. Cada vez que você diz sim, você investe energia, tempo e coração. E é por isso que só oferece esse sim quando sente que há alinhamento com o seu propósito maior. Do mesmo modo, o seu não passou a ser inegociável. Ele não precisa de justificativas, não pede desculpas e não é aberto a debates. O não se tornou sinal de crescimento espiritual, de quem entendeu que preservar sua energia é tão sagrado quanto doar amor. Essa mudança gera desconforto para quem se beneficiava da sua fragilidade emocional, mas também gera admiração em quem percebe sua força. O valor do seu sim
e a firmeza do seu não provam que você não vive mais para agradar, mas para viver em paz com sua espiritualidade. O mais importante é que essa nova postura protege sua alma. Não há mais espaço para manipulações. Não há mais espaço para desgastes desnecessários. O sim e o não se tornaram sinais claros de que você amadureceu espiritualmente e se tornou escolhido para viver com propósito. É fácil falar de fé, mas viver a fé é outro nível. Muitos aprenderam a repetir frases bonitas, postar mensagens inspiradoras e até aparentar equilíbrio, porém no íntimo carregam um vazio. O que eles fingem, você encarna. Essa é a diferença que incomoda. Sua jornada espiritual não foi de fachada. Você chorou, orou, caiu, levantou, insistiu. Não houve atalhos, não houve disfarces. Foi real. E por isso, sua presença carrega uma força que não pode ser imitada. Porque aquilo que é verdadeiro tem um peso que nenhuma performance sustenta. Enquanto alguns mostram força apenas em público, você encontrou poder na intimidade. Enquanto outros aparentam paz, você conquistou paz de verdade. E isso torna você um reflexo do que muitos gostariam de ser, mas não tiveram coragem de buscar. Sua superação de desafios é testemunho vivo de autenticidade. Você não precisou anunciar sua transformação. Ela se tornou evidente pelo modo como você vive, pelo brilho que carrega, pelo equilíbrio que exala. Sua vida grita inspiração sem necessidade de discursos longos. Quem se aproxima de você percebe que a sua espiritualidade é real. Essa diferença incomoda porque mostra a distância entre aparência e verdade. Você encarna a essência que outros só fingem possuir. E isso não é arrogância, é apenas fruto do seu crescimento espiritual e da sua entrega sincera ao caminho do autoconhecimento. Muitos acreditaram que sua dor seria eterna, apostaram que suas quedas definiriam sua história e que sua vida seria um exemplo de fracasso. Mas o que ninguém imaginava é que você se levantaria com ainda mais força. Sua espiritualidade transformou lágrimas em combustível e silêncio em poder. Agora você é a lição que eles nunca quiseram encarar. Sua jornada espiritual provou que nada é permanente, exceto a promessa de Deus. Enquanto zombavam do seu choro, você construía sua cura em segredo. As pessoas só enxergavam suas fraquezas, mas não sabiam da sua fé inabalável, que trabalhava no invisível. Hoje, sua presença grita a verdade. Você é um milagre em movimento. Eles riram, espalharam boatos e acharam que você jamais se reergueria. Mas a cada humilhação, sua resiliência emocional crescia. Quando o mundo esperava que você caísse de vez, você se levantou mais sábio, mais forte e mais conectado ao propósito maior. Essa vitória é uma lição que ninguém pode apagar. Você não precisou de plateia para se reinventar. No silêncio das suas orações, nas madrugadas de batalha interior, sua força foi forjada. Agora, sua vida é prova de que a superação de desafios não é uma ideia abstrata, mas uma realidade possível para quem crê. E isso incomoda aqueles que esperavam sua queda. Hoje sua trajetória inspira. Sua presença é a lembrança viva de que o impossível pode ser vencido. Você se tornou a lição viva de que a fé pode mudar destinos, de que o crescimento espiritual é real e de que nenhum julgamento humano pode superar o plano divino. Sua vida é o sermão que eles nunca quiseram ouvir. No passado, suas palavras eram vistas como devaneios. Quando você falava sobre sentir algo maior, sobre pressentir mudanças espirituais, raiam da sua fé, diziam que era exagero, que você sonhava alto demais. O que eles não sabiam é que o que você carregava não era ilusão, mas intuição fortalecida. Hoje, a mesma fé que foi ridicularizada é a base das suas vitórias. Tudo aquilo que parecia improvável se tornou realidade diante dos olhos deles. E por mais que tentem negar, não conseguem ignorar que você está vivendo o cumprimento de promessas antigas. A espiritualidade que desprezaram é agora sua coroa. Eles zombaram porque não compreendiam o invisível. Riam porque não conseguiam enxergar além do natural. Mas agora, cada conquista sua, cada porta aberta, cada vitória inesperada é a prova de que havia uma força maior
guiando sua vida. Isso não é coincidência, é propósito maior. O mais impactante é que você não precisou esfregar nada na cara de ninguém. Sua vida fala sozinha. As conexões certas apareceram, os recursos surgiram, os caminhos se abriram. E tudo isso sem manipulação, apenas pelo fluir da proteção divina. Quem antes ria, agora observa em silêncio. Sua fé foi justificada. O que era visto como loucura se revelou como profecia. Agora até os mais céticos percebem que sua jornada espiritual estava alinhada com algo muito além da compreensão humana. E isso não apenas surpreende, mas também os confronta com sua própria incredulidade. Muitos olham para você e dizem que você mudou, como se fosse apenas uma fase ou uma tentativa de impressionar. Mas o que está acontecendo vai além de qualquer aparência. Você não está se reinventando, você está se revelando. A verdadeira essência sempre esteve aí, escondida sob o peso da dor. Essa revelação não é resultado de marketing pessoal, mas de transformação espiritual. Durante anos, você vestiu máscaras para caber em lugares que não eram seus. Agora, sem medo, você retirou essas camadas e mostrou ao mundo quem você sempre foi. Isso é crescimento espiritual, não uma performance. Sua vida não é uma nova versão criada para agradar. É a libertação da versão original que sempre existiu em Deus. Você não é o que os outros disseram, nem o que tentaram te impor. Você é a expressão viva do propósito maior que estava aguardando o momento certo para florescer. Quem olha de fora, confuso, não sabe como reagir. Alguns tentam diminuir, dizendo que é apenas moda ou empolgação. Mas no fundo sabem que há algo diferente. O que incomoda não é a mudança, é a autenticidade. Você não está tentando parecer forte, você se tornou forte. Sua espiritualidade hoje é sua identidade. O que parecia uma mudança superficial é, na verdade, o despertar de uma alma que não aceita mais ser prisioneira. Não é sobre construir algo novo, é sobre se lembrar de quem você sempre foi. E isso assusta quem só conhecia a versão enfraquecida de você. Havia um roteiro já pronto sobre quem você seria. Você era colocado como uma pessoa frágil, a que nunca iria longe, aquela que servia de contraste para que outros brilhassem. Mas esse papel não existe mais. Sua jornada espiritual rasgou essas páginas. Agora, os que escreveram a sua história estão confusos, não conseguem te reconhecer porque você destruiu os limites que eles criaram. Você não é mais a opção fraca ou o coadjuvante. Você é o protagonista do seu caminho. Sua resiliência emocional reescreveu o enredo. Essa transformação deixa um vazio na narrativa deles. Eles perderam o controle do script e agora não sabem como te encaixar. É como se um personagem secundário tivesse se tornado a alma principal da história. E isso causa desconforto porque expõe a mentira que eles contaram por tanto tempo. Você não pediu permissão para mudar, não pediu opinião para se levantar. Simplesmente decidiu viver o que Deus havia escrito para você. Essa decisão foi suficiente para bagunçar o teatro das aparências. Agora, sua espiritualidade é sua força e sua liberdade é a prova disso. Você não se encaixa mais nos papéis criados por eles, porque descobriu o propósito maior para o qual nasceu. E essa liberdade não é reversível. Quanto mais tentam te prender ao passado, mais evidente se torna a sua transformação. Você já não pertence a um roteiro humano, mas ao plano divino. Havia uma mulher que te olhava de cima para baixo. Talvez fosse alguém da família, da comunidade, ou apenas uma conhecida que acreditava ter autoridade sobre sua vida. Ela te via como fraco, incapaz, e até alimentava histórias para diminuir sua importância. Mas agora, diante da sua transformação, até ela se cala. Essa mulher não teme a sua aparência, mas o que você carrega por dentro. Sua espiritualidade a confronta, porque a sua fé expõe a incredulidade dela. Sua intuição fortalecida revela o quanto ela viveu de máscaras, e por isso, em vez de zombar, agora ela se esquiva. Sua presença se tornou incômoda para quem sempre acreditou que teria domínio sobre você. O curioso é que, no fundo, ela sabe que não pode mais te manipular. O controle acabou. O tempo de submissão emocional já não existe.
Você não é mais aquele que abaixava a cabeça para manter a paz. Hoje você anda de cabeça erguida, protegido por um propósito maior e blindado pela proteção divina. Esse medo que ela sente não é físico, mas espiritual. Ela percebe que sua força não é humana, mas vem de algo maior. Cada passo que você dá, cada palavra que você pronuncia, carrega o peso de uma jornada espiritual guiada pela verdade. E esse peso a faz recuar, porque já não consegue mais ignorar quem você se tornou. A mesma boca que antes ria, hoje se cala. Os mesmos olhos que antes te julgavam, agora evitam encarar os seus. Isso é a prova de que sua superação de desafios não foi apenas pessoal. Foi um sinal de que ninguém pode zombar de um escolhido sem ter que assistir sua vitória. Poucos sabem as noites em que você chorou escondido, as vezes em que caiu de joelhos pedindo forças, as batalhas que enfrentou sozinho. Por fora, parecia apenas silêncio, mas por dentro, você estava guerreando em um campo invisível. Essa foi a batalha espiritual que moldou o novo você. Enquanto muitos riam ou te julgavam, você estava lutando contra pensamentos, dores e marcas que quase te destruíram. Cada lágrima foi uma oração disfarçada. Cada suspiro foi um pedido de socorro a Deus. E Ele ouviu. A proteção divina esteve presente em cada momento. Essas batalhas secretas são a razão da sua força atual, porque quando você vence no invisível, o visível muda sozinho. Hoje, as pessoas só enxergam sua luz, mas não têm ideia do preço que você pagou. Seu crescimento espiritual foi forjado na dor e consolidado na fé. Você não precisou contar para todos o que enfrentou. O testemunho está no brilho dos seus olhos, na calma da sua voz e na firmeza dos seus passos. Você venceu em silêncio para que hoje sua vida falasse mais alto que qualquer explicação. Isso é transformação verdadeira. Agora, quem observa não entende como você se tornou tão firme, mas você sabe. Sabe que cada vitória interior custou noites de oração, renúncia e resistência. E é exatamente isso que assusta os outros. Perceber que sua força não vem do mundo, mas do invisível. Muitos esperavam que sua vitória fosse uma revanche, um grito de vingança contra todos que te fizeram mal. Mas o que você se tornou não é fruto de ressentimento, é fruto de revelação. Você não é um ato de vingança, você é o cumprimento de uma profecia. Sua vida é a resposta. Isso desconcerta as pessoas, porque esperavam que você reagisse com rancor. Mas sua espiritualidade o fez escolher outro caminho. Em vez de gastar energia provando algo, você dedicou sua alma ao propósito maior. Hoje, sua vitória é doce porque não carrega o peso da amargura. Você é a evidência de que a justiça de Deus não precisa de plateia. Enquanto outros planejavam sua queda, o próprio céu já havia escrito sua ascensão. Essa realidade traz medo a quem um dia riu da sua dor, porque agora eles sabem que não era você quem estava lutando, era a proteção divina. Sua história não é sobre vingança, mas sobre restauração. O que foi quebrado em você não só foi consertado, mas transformado em algo melhor. Isso é o que significa ser escolhido. Carregar em si não apenas a cura, mas a missão de inspirar outros a acreditarem que o impossível é possível. Quando olham para você, não veem apenas alguém que superou. Eles veem uma profecia se cumprindo diante dos olhos. E isso gera desconforto porque expõe a incredulidade deles, lembrando que não acreditaram no que Deus já havia decretado. Durante muito tempo, você precisou se encaixar nos moldes dos outros. Engoliu palavras abifusson-rus, apagou sua luz para não incomodar, mas esse tempo passou. O que as pessoas veem agora não é uma nova versão inventada, é a revelação de quem você sempre foi no plano divino. Essa revelação é fruto de autoconhecimento e coragem. Você não mudou para impressionar, você se libertou para existir. Sua vida é prova de que a transformação não acontece por conveniência, mas quando a alma decide se alinhar com a verdade. E isso gera impacto. Os que te conheciam de antes dizem que você mudou, mas a verdade é que você apenas deixou cair os pesos que escondiam sua verdadeira essência. Agora, sua espiritualidade brilha sem filtro, e isso assusta quem só conhecia a versão limitada de você. Essa mudança não cabe em explicações humanas.
É como se as correntes tivessem sido quebradas e o que estava preso finalmente pudesse respirar. Sua jornada espiritual trouxe de volta a força ancestral, o chamado divino, a verdade que nunca deixou de existir. Agora, ao olharem para você, não sabem mais como definir. Você não é cópia, não é produto, não é performance. Você é revelação. A revelação de um propósito maior, protegido e iluminado por Deus. E isso é maior do que qualquer julgamento humano. Chegamos até aqui para mostrar algo que talvez você já tenha sentido, mas não sabia explicar. A sua transformação espiritual é tão forte que gera impacto até em quem nunca acreditou em você. Essa jornada que parecia solitária se tornou prova viva de que existe um propósito maior te conduzindo. Agora a pergunta que fica é: você está disposto a usar essa força não apenas para si, mas para inspirar outros que ainda estão na escuridão? Está pronto para assumir de vez o papel de escolhido, sem medo dos olhares e julgamentos? O que você fará com essa luz que agora carrega? Vai escondê-la para não incomodar? Ou vai deixá-la brilhar para que outros despertem também? Essa é a decisão que separa os que apenas sobrevivem dos que realmente vivem. Se esse vídeo falou com você, compartilhe nos comentários o que mais te tocou. Sua palavra pode fortalecer outra pessoa que precisa ouvir essa mensagem. Aproveite também e deixe o like, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar recebendo conteúdos que alimentam sua fé. E antes do ir, não se esqueça, existe outro vídeo recomendado logo aqui do lado, pronto para ampliar ainda mais essa revelação em sua vida. Porque a sua jornada não termina aqui, ela só está começando.